Boa tarde, crianças. Tudo bem com vocês? Tia tá com muita saudade. Hoje nós estamos aqui para fazer atividade de história e é bem legal. A gente vai falar a partir da página 19, né? A vida em movimento. Você vai pegar seu livro aí para a gente fazer essa atividade. E aí, essa imagem aqui vai mostrar vários barquinhos se movimentando. Como que é que a gente se movimenta? Qual tipo de transporte a gente usa? A gente vai falar sobre meios de transporte. Isso é muito legal. No passado e no presente, né? No presente a gente tem vários transportes para se locomover, como van, ônibus, carro, cavalo, né? Mas no passado não era como hoje, que a gente tem avião, vários navios, submarinos. No passado era mais restrito esse tipo de transporte. Hoje a gente tem um monte, tem o Uber, né, que é maravilhoso, você clica lá e já chega para te levar em qualquer lugar, tem o carro, tem a moto, tem a bicicleta, que é maravilhosa e ajuda também, é saudável, né, para a vida, né, andar de bicicleta. Então vamos lá, página de número 20, meios de transporte. No passado e no presente a gente vai observar, é muito legal, você vai gostar muito, ó. Os meios de transporte são muito importantes para a sociedade, claro, né? É o que vai levar a gente de um lugar para o outro. Por meio deles, é possível deslocar pessoas, animais, objetos e mercadorias. A gente falou isso nas últimas aulas aí sobre o transporte ferroviário, sobre o transporte terrestre, né? Sobre caminhão, avião, né? E vários outros. Agora a gente está falando aqui, né, os meios de transporte no passado e no presente, como eram. Objetos, mercadorias de um lugar para o outro, muitas vezes com rapidez, é igual avião, né? Antigamente, se levava quase um ano para fazer uma viagem de barco de uma extremidade à outra. Hoje o avião, 12 horas, você já está do outro lado do mundo, lá no Japão, né? Então, assim, evoluiu bastante o transporte. Mas vamos conhecer, né? Aqui tem alguns desenhos bem legais. Contudo, esses meios nem sempre existiram. Há milhares de anos, seres humanos se locomoviam a pé. Andavam muito. Todo mundo era magrinho porque andava bastante. Hoje a gente não gosta muito de andar, né? Eu moro do lado do mercado e às vezes eu pego Uber para vir para casa. Não pode, né? A gente tem que andar. Mas eu aprendo muito quando a gente está aqui ministrando essas aulas para vocês, que a gente vai lendo aqui, eu fico revendo conceitos e falando, meu Deus, eu tenho que andar mais, tenho que sair um pouquinho para caminhar de manhã, né? Eu até vou na academia, mas eu tenho que fazer mais, estou fazendo muito pouco. Então, as pessoas de antigamente se locomoviam muito a pé, isso era muito difícil. E alguns até com cargas pesadas, né? Hoje a gente leva mochila para a escola, tem mochila de rodinha, mas eles levavam cargas pesadas de alimento, de sementes e tantas outras coisas a pé. Aos poucos, a necessidade de vencer obstáculos como mares e rios e a lugares cada vez mais distantes motivaram a criação dos primeiros meios de transporte. Conheça algumas informações sobre eles a seguir. Aqui, ó. Olha aqui como é que era antes dos navios. Era um monte de madeirinha amarrada aqui, ó. E ele ia navegando em cima do mar, né? Do rio. Claro que esse tipo de canoa aqui, que foi feito através de troncos, né? E também amarrados com cipó naquela época, claro que não ia enfrentar grandes mares, né? Como o Titanic enfrentou e até, né, bateu lá no iceberg, né? No gelo e afundou. Mas assim como os navios de hoje enfrentam grandes mares, mas para os lugares distantes, atravessar um rio de um lado para o outro, essa canoa era essencial. E conforme a tecnologia foi desenvolvendo, eles foram mudando e aprimorando esse tipo de transporte. Olha o outro aqui bem legal. A roda foi inventada há mais de 3.500 anos. Essa invenção mais tarde possibilitou muitos meios de transporte terrestre surgisse como bigas que eram puxadas por animais. A gente via isso muito aqui, ó, no tempo lá
naqueles filmes 300, aqueles filmes épicos, a gente vê muito que era usado pelos reis, né? Pelos lutadores, entravam nos grandes centros com esse tipo de carruagem, né? Que se chamava bigas. Depois, os egípcios, fenícios, gregos e víquias usavam embarcação à vela. Ó, o transporte à vela, tá vendo? Que até hoje usam, né? Até é um transporte da Olimpíada, né? O barco à vela. E os europeus utilizavam as caravelas. Era esse barco meio à vela aqui, né? Porque tem as velas também, mas um pouco maior aqui as caravelas. Bem legal, né? E aí, conforme vai se desenvolvendo, a gente, ó, a carruagem já vai ficando melhor, né? A gente tem a carruagem, tem o balão a gás, aí vem o trem a vapor, né? As locomotivas a vapor, que hoje, né, a gente tem o trem elétrico, o trem bala, né? Lá no Japão, na Europa, tem o trem bala, que anda muito mais rápido do que essas locomotivas que eram, no começo, eram bem pesadas, né? E não andavam muito. Ó. Trens e navios a vapor foram inventados há mais ou menos 200 anos. Com eles, o deslocamento se tornou muito mais fácil. Começou a vapor, né? E foi muito importante. Ó, tem os bondes também. Muita gente andou de bonde, né? Minha mãe andou de bonde, eu não andei não. Mas o bondinho aí, que era um meio também de transportes. Teve o 14 bis, que a gente estudou até no início das aulas, lá na sala de aula a gente falou sobre o 14 bis, sobre as invenções, né, as descobertas, na aula de história, e a gente viu o 14 bis lá, que é um tipo de transporte, né, um avião, um tipo de transporte aéreo que Santos Dumont inventou, e aí depois veio os helicópteros, né, depois veio os aviões a jatos, né, os jatinhos que a gente fala, né, que andam super rápido. E aí foi se desenvolvendo aqui os primeiros carros, ó. Que legal. E hoje a gente tem carros maravilhosos, carros de luxos, né? Aqui, na página de número 22, a gente tem uma atividade bem legalzinha pra gente fazer, tá bom? Mas antes tem uma curiosidade sobre a bicicleta. Olha como é que ela era. Olha que legal. Hoje a gente tem bicicleta de marcha, a gente tem bicicleta feminina, bicicleta masculina, bicicleta que aumenta o banco, bicicleta elétrica, né? Que a pessoa não precisa nem pedalar, muito legal. Você sabia que a bicicleta já foi bem diferente como a atual? O modelo atual, com pedais e pneus, existe há mais ou menos 150 anos. Antes, as rodas eram de madeira ou metal e não haviam pedais, ok? Hoje a gente já tem até elétrica, né? Que ela sai andando sozinha, tem os patinetes também. A bicicleta passa por diversas modificações até o presente, mas continua fazendo parte do dia a dia das pessoas. Elas são o único meio de transporte econômico que não polui o ambiente. Muita gente tem usado a bicicleta nesse tempo de tanto, né, ambiente de poluição. Muita gente tem deixado o carro e ido trabalhar de bicicleta. Se eu morasse mais perto, acho que eu ia trabalhar de bicicleta. Mas para isso eu tinha que descobrir primeiro se eu ainda sei andar, porque muitos anos que eu não ando de bicicleta. Será que eu sei andar de bicicleta? Acho que eu sei, hein? Acho que quem anda de bicicleta nunca esquece, né? Eles são meios de transporte econômico que não poluem o ambiente. Então, assim, em São Paulo a gente tem muitas vias para bicicleta, no Rio de Janeiro também, né? A gente tem vias somente para bicicleta, para justamente economizar aí na poluição, né? Diminuir a poluição e economizar, né? Porque a gente não gasta gasolina, e também diminuir a poluição. E é muito legal. A bicicleta é um importante meio de transporte. E, segundo alguns estudiosos, dizem que vai ser o transporte do futuro, né? Porque a bicicleta ela não para em sinal, ela não pega trânsito, e aí a gente vê horas e horas de trânsito aí no Rio de Janeiro e tantos outros lugares. Aí a gente vai responder aqui 1, 2 e 3, bem rapidinho essa atividade. Para que servem os meios de transporte? Você vai escrever aí, a gente já falou sobre isso. Os meios de transporte da atualidade permanecem iguais ao do passado? É igualzinho? Você vai colocar aqui. Assinale verdadeiro para afirmativas verdadeiras, aqui, ó. E falsos para as afirmativas falsas, ok? Aí você vai lendo e vai, se for verdadeiro, bota um Vzinho, se for falso, bota um Fzinho.
Eu faço parte da história aqui, também é bem legal essa atividade da página de número 23. Qual é o meio de transporte mais utilizado por você e pela sua família no dia a dia? Você vai colocar isso, aqui é pessoal, tá? Essa resposta aqui ela é toda pessoal. Que tipo de transporte mais vocês usam? Eu, por exemplo, uso mais o carro, né? Mas eu tô doida pra começar a usar a bicicleta, eu preciso usar a bicicleta. E para viajar, como é que você faz? Depende do lugar, né? Se a gente for pertinho, às vezes a gente vai de carro, mas se for mais para longe, né, a gente usa o ônibus ou o avião. E você vai colocar aí, tá bom? Qual é o meio de transporte você ainda não utilizou e gostaria de experimentar? Gente, sabe qual o ônibus que eu não tinha andado? BRT. E eu queria andar de BRT. Aí um dia eu fui na Olimpíadas que eu andei de BRT. Fiquei toda boba. Que eu deixei o carro na Barra e para entrar ali no estádio próximo, nas proximidades do estádio, não podia ir de BRT, né? Não podia ir de carro. Aí eu tinha que pegar o BRT ali na Salvador Allende e ir até lá. Caraca, eu fiquei muito feliz. Quando assim, eu fui pro Maracanã, ver jogo de futebol, a gente vai de trem e metrô, mas nunca tinha andado de BRT. E eu sempre quis andar de BRT, achei muito legal, pelo menos naquele momento ali, bem legal. E foi uma experiência diferente, né? Outro que eu ainda não andei no Rio de Janeiro e que esses dias eu tava na cidade e eu falei, ai gente, acho que eu vou pegar isso aqui só pra saber como é que é. É aqueles trenzinhos que fica andando lá na cidade, sabe qual que é? Bem aberto assim no chão, que vai de um lugar pro outro. Eu ainda não andei naquilo. Às vezes você pega ele ali no centro e vai pros museus. Ainda não fiz esse passeio. Vou fazer algum dia desse, que eu quero andar naquilo também, que ainda não andei, tá? Deve ser muito legal. Então você vai colocar aqui, desenha, seguir e mostra no seu trabalho para os colegas. Ó, quero foto, hein? Tem gente que não tá colocando foto, quero foto, tá? Agora a página de número 24 também é bem legal, vias de transporte. Tia vai beber um pouquinho d'água. Por conta da garganta, tem que estar sempre molhando, tá? E hoje eu tô com a garganta um pouquinho, por causa da mudança de tempo, né? Um pouquinho assim agarrando, então por isso que a tia tá bebendo água mais. Você tá vendo a tia beber mais água nesses vídeos, tá? Vias de transporte. As vias são locais por onde o meio de transporte se locomove, são as vias, né? Então a gente tem ferroviária, que é onde anda, né, o trem, que é sobre os trilhos. Nós temos rodoviária, onde os veículos de rodas se locomovem, né, como o ônibus, o caminhão, o carro. As ciclovias, essa é boa, hein? Para as bicicletas, né, onde os ciclistas andam. As hidrovias, onde transitam veículos aquáticos, né, como os barcos, e a aerovia, por onde transita veículos aéreos e como avião, como helicóptero. E para cada via dessa tem sinalização, tá? Assim como tem o sinal vermelho, assim como tem o sinal verde, o sinal amarelo, né, que a gente vê nas estradas, placas, também tem na ferrovia, na ciclovia, na hidrovia e aéreo também tem, tá? Toda uma sinalização. E aí a gente guarda isso aqui, ó, grava isso bem, tá? A gente vai fazer aqui uma atividade bem legal, a gente vai recortar aqui, ó, cada um desse transporte e colocar aqui, ó, direitinho aonde ele anda, ok? Aonde será que anda o barco? E aí você vai colocar aqui direitinho, tá bom? Agora nós vamos fazer a página de número 25. Bem legal também, a gente vai falar um pouquinho sobre as diferentes formas de ir para a escola. Como é que você vai para a escola? Você vai a pé? Você vai de carro? Você vai de ônibus? Você vai de quê para a escola? Como acho que acredito que todo mundo mora perto, assim, alguns vão a pé, outros vão de bicicleta com a mãe e o pai olhando, outros vão de carros, transporte escolar, né? Poucos eu acho que devam ir de ônibus por morar mais próximo, né? Eu vou de carro porque eu moro longe, eu moro em Campo Grande, então assim, eu tenho que ir de carro, mas acredito que vocês morem aí perto da escola. Então a gente vai ver que tem pessoas que moram longe da escola porque não tem escola próximo. E aí ela tem que se deslocar de diversas ou de distintas
maneiras, de formas diferentes. No Brasil, todas as crianças têm direito a ir à escola. Esse é o direito da criança. Gostei desse direito aqui. Toda criança tem o direito de ir para a escola. Para isso, os alunos utilizam diferentes meios de transporte, como ônibus, van, carros e etc. Leia os textos para conhecer diversas maneiras de ir à escola. Olha aqui. Tem criança que vai para a escola de cavalo, ou burro, ou égua, porque a tia não consegue identificar, né? Porque o sol tá brilhando aí. Precisa mais um jumento, mas tudo bem. Tem pessoas que vão assim, a cavalo, vão de carroça, né? Pessoas que vivem lá na parte mais urbana, onde tem onde tem muita plantação. Então, escolas longe, eles vão a cavalo, outros vão a pé. Outros, esse aqui deve ser maneiro, acordar todos os dias de manhã e pegar um barquinho desse para ir para a escola. Outros vão de barco para a escola, né? Moram longe, tem que atravessar, às vezes, ele mora de um lado do rio, a escola está do outro lado, então todo dia ele tem que atravessar, né, no barco para poder ir para a escola. Outros, olha que gracinha, os índios aqui, É índios? Deixa eu ver. Saída da escola das crianças, que é o pá da aldeia, alguns estudantes indígenas e quilombos também, quilombolas, né? Caminhando grande distância aproximada na imagem, registro do grupo de crianças saindo da escola e caminhando bastante para chegar até a escola. E aqui tem as crianças, muito legal, essa última foto aqui, as crianças chegando na escola, de bicicleta, essa daqui, tá? Olha aí que você vai ver, bem legal. Ribeirinhas são as pessoas que moram próximas às margens do rio, tá? São conhecidos como os ribeirinhas, tá? Agora a gente vai fazer a página de número 26 e a página de número 27 tem algumas atividades, ok? Página de número 26, assim, complete corretamente a frase utilizando as palavras do quadro aqui, É um direito da criança, ok? Todas as... A tia até falou e marcou ele ali marcou ele ali na hora que a gente leu. Aqui você vai completar o seu direito de toda criança. E aí agora, explorando o documento. Leia o relato de Joana a Zocoloto Matos sobre quando ela ia para a escola no fim da década de 1950. 1950, hein? Na cidade Colatina, no interior do Espírito Santo. Olha o que ela relata. Demorava uns 40 minutos até chegar à escola. Ia caminhando um tempo, ia com minha irmã, a Aurora. No último ano, fui sozinha. Era de manhã, às 7 horas. Tinha que estar lá. Subiu um morro. Depois passava numa mata. Passava por um cafezal para chegar à escola. Ela contando como é que ela fazia para chegar à escola. Olha que dificuldade, mas ela não deixou de ir à escola. Hoje a gente às vezes tem menos dificuldade, né? Tem tudo na mão e não se esforça tanto quanto as pessoas que têm tantas dificuldades, né? E a gente precisa se esforçar. Então, olha só. Segundo o relato, como a senhora Joana ia à escola? Você vai colocar aí. Ela ia sozinha ou acompanhada? Por quais lugares, por que lugares ela passava até chegar à escola? Por qual lugar que ela passava, que ela falou ali? Você vai colocar aqui, bem legal. Agora, esse aqui, página de número 27, aqui, em cima, você vai responder, mas a resposta é pessoal. Pergunte a um adulto como ele ia à escola quando era criança. E aí? Compartilhe com a turma o que você descobriu. E você, como vai à escola hoje? Você vai responder aqui. Descreva os lugares por onde você passa até chegar à escola. Bem legal, né? A tia faz um caminho longo, mas acredito que a maioria aí faz um caminho mais perto, mas relata lá, tá? Os transportes na história do Brasil. Esse é bem legal, No Brasil existem diversos meios de transporte. Os mais comuns são os transportes terrestres que circulam em rodovias, como carro, caminhões, que a gente está sempre vendo, né? Vans, em Santa Cruz estão lotados de vans. Os ônibus. Esses meios de transporte só começaram a ser utilizados pela população brasileira há cerca de 100 anos. Isso é um luxo, isso só tem agora pra gente. Então, como as pessoas se locomoviam antes, quando ainda não existiam opções?
canoas serviam para levar as pessoas. Aqui tem as canoas indígenas. Quando o território atualmente conhecido como Brasil era habitado apenas por indígenas, já existiam meios de transporte, sabia? Lá quando os índios viviam no Brasil, antes dos portugueses chegarem, eles já tinham feito as canoas e ficava ali pescando, né, vivendo da caça e da pesca, e o transporte era feito de canoa. Você já ouviu falar em canoas? Canoas são barcos feitos com tronco de árvore. Olha que legal aqui, ó, o tronco da árvore, ó, eles cortavam a árvore, cavavam o tronco e formavam as canoas, bem legal. Até hoje são utilizados por indígenas, por não indígenas para atravessar rios, gente que mora assim em lugares pequenos, né? Mas eles faziam isso aqui no braço, né? Iam remando lá. Hoje a gente tem um motor para poder levar, né, o barco, as canoas. É impossível navegar em pé ou ajoelhado nas canoas, com a ajuda de um remo, mas é preciso... É possível, né? É possível navegar a pé ou ajoelhado nas canoas, com a ajuda de um remo, mas tem que ter equilíbrio, tem que saber remar, senão um vai para lá, um vai para cá, acaba caindo. Meios de transporte agora terrestre, para a gente finalizar, tá bom? Ó, quando os portugueses chegaram no território do Brasil, na atualidade, em 1500, quando os portugueses chegaram, eles trouxeram alguns meios de transporte usados na Europa. As carroças, tá? Que essas aqui, ó, que a gente está vendo aqui nas imagens. As carroças, os carros de boi, tá? Os carros de boi, tudo isso para facilitar a vida deles aqui. Por exemplo, tornaram-se os principais meios de transportes terrestre. Eram as carroças e os carros de boi. As carroças normalmente, né, eram assim, ó. As carroças, igual essa daqui que você está vendo aqui, carroças. E os carros de boi eram assim, mais estruturados, tá vendo? As carroças, teoricamente, né, eram mais simples. Nas vilas que foram surgindo, esses meios eram empregados para transportar carne, couro, cana-de-açúcar, né? Tudo que eles produziam eram transportados aqui nessas carroças e nesses carros de boi, tá? Aí você vai observar a imagem aqui, ó. A gente tem 4 imagens para a gente finalizar e fazer essas atividadezinhas e você vai responder. Ó, com base na leitura das imagens, responda a questão no caderno. Se você quiser, pode colocar aqui no livro, ó, tem um espaçozinho aqui, faz uma letra menorzinha, você consegue escrever, tá bom? Não precisa ser no caderno, mas se quiser, pode fazer no caderno. Quais são os meios de transporte retratados? São da mesma época? Olha aqui, vê se é da mesma época. Que tipo de carruagem? Que tipo de transporte são esses? Você vai colocar aqui, vai escrever, tá escrito aqui também, definido. Esse meio de transporte ainda são utilizados na atualidade? Aí você vai dizer se é ou não, né? Principalmente na roça, a gente tem muito tipo de transporte assim para carregar as produções, né? Aquilo que se produz lá, né? As verduras, legumes, as frutas. Na região onde você mora, existe algum desses meios de transporte? Para qual finalidade são utilizados esses tipos de transporte? Aí você vai escrever aí, tá bom? Essa é a nossa aula de hoje, bem legal, né? Meios de transportes. Estamos encerrando a aula de hoje, ó. Um grande beijo e até a próxima aula.